Bom, bom dia, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Inclinemos nossas frontes. Pai, humildemente nos aproximamos de Ti por este novo caminho que foi consagrado além do véu, pela morte de Cristo. E agora, Senhor, viemos buscar a nossa porção prometida, viemos buscar na Tua palavra, no ensinamento bíblico, as diretrizes, o caminho para podermos caminhar. E todos precisam da Tua graça, porque sem esta, como disse o Senhor, sem mim nada podeis fazer. E se o Senhor não edificar a cidade, em vão estão os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão estão ali os sentinelas. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que opera, é o Senhor que põe o desejo e dá graça para realizar as coisas. Ó Deus, Teus filhos deixaram o conforto de seus lares, e aqui estão eles na Tua casa para se alimentar. Que o Senhor possa nos alimentar nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, amém. O nosso bom dia a todos, que a graça de Deus seja com cada um. Era bom desligar aquilo ali, está muito alto, barulho. E Davi disse: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. É onde nós devemos guardar a palavra, é no coração. Não é na cabeça somente. Mas no coração. Então aquilo que nós ouvimos, a palavra vem pelo ouvir. É pelo sentido do corpo. E depois, mas nós temos que fazer com que ela desça, para o coração. Porque aquilo que se ouve e não se guarda no coração, se esquece rapidamente. Que a graça de Deus seja com vocês, seja com os irmãos da internet. Hoje aqui em Chapecó está um dia nublado, chuvoso, e estamos com a temperatura ao redor de 17, 18, por aí. Um clima agradável, não é certo? E nós temos agora a apresentação da neta da irmã Olívia. Entende? Então traga aqui a criança, que os pais a traga. Hã? A mãe e a neta da irmã Oliva, né? Tudo bem. Pode, aqui, encosta aqui. Isso. Vocês... É um menino muito bonito, você concorda? Hã? É? Não, ele não é tão bonito, Deus tem. Mas está bem, é a coisa melhor, é o maior presente que Deus vos tem dado. A vida, ela vem de Deus, o diabo não pode dar vida. Então é um presente que Deus vos tem dado. Agora Deus espera que vocês o criem da melhor forma. Que vocês criem ele para ele.
ensinando os caminhos do Senhor. Então se vê que vocês mesmos precisam se aproximar de Deus. E lembre-se, se Deus não colocar os conselhos, não colocar a mão sobre a criança, o que será dela? A gente tem que preocupar com o futuro dela. Por isso é necessário instruir as crianças. A apresentação da criança não é a salvação dela. Não é a salvação. Mas é uma responsabilidade que pesa mais sobre os pais, porque entregou o filho, a filha a Deus, e agora tem que orientá-los no caminho do Senhor. Vou pedir à igreja, fique de pé. Lucas Dominique Machado Teixeira, né? Levante vossas mãos. Está quietinho. Querido Deus, aqui está o pequenino Lucas Dominique Machado Teixeira, que seus jovens pais o traz para entregar a Ti, pôr nas Tuas mãos, e é o melhor lugar que ele possa estar é sob os Teus cuidados. Que ele cresça com saúde, que ele cresça para a alegria deste lar, destes jovens pais, e que o Senhor tenha o futuro desta criança, o controle sobre ela, e que ela não venha a ser marcada pelo pecado, pelas drogas, pela vida licenciosa. Em nome de Jesus, nós pedimos também pelos seus pais a Tua graça, a Tua salvação, o Teu temor. Em nome de Jesus, receba a criança. Amém. De olhinho aberto e bem quietinho. Coisa rara, né? Ainda mais quando está me olhando, logo eu que sou tão bonito, né? E assim por diante. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos lembrar que essa próxima semana começa a reunião ali em Rio Grande, na igreja do pastor Ciro Medrônia Pinto. Eu gosto de ver a tranquilidade do pastor Ciro há muitos e muitos anos. Somos companheiros, nos conhecemos. E ele é aquela pessoa que, se você fecha o olho, lembra dele, ou sem fechar o olho mesmo, ele sempre é aquela pessoa constante, o modo de falar, o modo de andar, o modo de ensinar, não há variação nos seus ensinos. Eu admiro muito uma pessoa constante. Agora, aquela pessoa que você lembra dela, uma pessoa firme, temente, isso é muito bom. Mas também você tem pessoas que você, ao recordar dele ou dela, aquilo parece um bêbado andando, dirigindo o carro, né, na estrada, vai de um lado para outro, uma hora parece que vai parar, daqui um pouco se arranca e vai. Não tem aquela firmeza, aquele ministério, não tem aquela firmeza no caráter, aquela firmeza no ensino. Parece folha de bananeira, se torce de um lado para outro diante dos ventos, né?
Mas é bom encontrar a firmeza, né? A igreja firme e assim por diante. Então, na reunião lá começa quinta pela manhã para os pastores. Está saindo o ônibus daqui? Está saindo o ônibus e quem puder ir no seu carro, vamos dar um apoio a ele. Creio que será uma maravilhosa reunião. E nós também estamos contando com a presença do pastor Silvano. Ele é de Angola, Luanda, capital. Ele está por aqui nos visitando. Quarta-feira já foi apresentado? Não chegou a tempo. Não chegou a tempo. Então ele veio tirar uns dias nos visitando aqui e visitar outros colegas, aqueles que o convidarem. E ontem ele já nos falou ali em Guatambu, onde temos a nossa pequena congregação. E hoje à noite ele irá falar para vocês. Está bem assim, irmão? Silvano de quê? Guila? E o último nome? Não, tem um outro. Silvano, Guila. Então tá mais fácil. Geralmente os outros é mais difícil a pronúncia, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo dos 6 acima. Eu vou começar com o primeiro. E eu estava repassando algumas notas antigas. E como diz, a gente tem material, se vai pregar, repassar elas e pregar todas, acho que pelo menos para mais uns 30 anos, sabe, pregando por aí, e acho que não chega. E eu tenho em meu coração lembrar, repetir esses velhos, esses ensinos. E hoje nós vamos falar sobre os 5 pecados que a Bíblia nos aponta como a razão por que Israel não entrou na terra da promessa. Começando com o verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Podeis assentar. Que a graça de Deus seja com cada um. As Escrituras, sabemos que o Velho Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. As coisas que se passaram ali, como disse Paulo, são figuras, estão ali como advertências para nós. Agora, como ele é uma sombra, se você nunca viu um camelo, mas se você visse a sombra do camelo, isso te daria uma noção de como é este animal. Apesar da sombra não mostrar as cores, apesar da sombra não mostrar detalhes, mas você vai ver o contorno, você vai ter uma noção. E o que faz com que o ministério do irmão Branham seja simples, belo e prático, é porque ele olhava as sombras e aplicava. Entende? E aplicava para os dias de hoje. A vida daqueles personagens, como esses dias falamos aqui sobre Sansão, é uma advertência. Como quem diz, não ande por aqui. Não confie só nos dons, só nas bênçãos. Tenha um compromisso com Deus. Então, são advertências e nós devemos dar atenção. Assim como o pai e a mãe dizem, está vendo o que aconteceu com aquela família? Com aquele menino? Está vendo o que aconteceu com aquele acidente, a maneira como ela dirigia? Entende? Então, são advertências, quer dizer, não ande como ele, não dirija daquela forma, seja responsável. E assim por diante. Eu recordo de mim mesmo, quando eu me tornei um cristão, conheci a Cristo e ganhei uma Bíblia. E sempre a gente precisa de alguém para nos ajudar e escorar, estar perto para nos incentivar no início. Então, Deus pôs alguém em meu caminho, esse alguém está com Deus hoje. A irmã Anita me deu uma Bíblia e me ajudou muito, a irmã Martemes. E assim, irmãos, eu procurei conhecer por onde andava a Bíblia. Quer dizer, fui ler, começando do Gênesis e indo por toda a Bíblia até o fim. Eu queria saber, ter uma visão geral sobre ela. E quando eu cheguei ali no livro de Êxodo, Números, Deuteronômios e os profetas, eu ficava com raiva, sabe, daquele povo israelita teimoso, rebelde, malcriado, ingrato. Entende? Eu acho que não era só eu não, né? Mas quando eu passei no Novo Testamento, eu cheguei aqui em Coríntios, onde estamos lendo, que Paulo disse que aquilo foi uma mera sombra, e eu pensei, ai, ai, ai. Quer dizer que hoje a coisa é muitas vezes pior. E isso fixou para que a gente possa realmente levar mais sério as advertências da Bíblia. E sabemos que Israel saiu do Egito pela mão forte de Deus, saiu sob o sinal, o cordeiro que foi morto, o sangue foi passado nos umbrais das portas, e
eles saíram felizes, cantando, pronto para ir à sua terra, a terra que eles aguardavam por muitos séculos. E deu de cair justamente para eles este privilégio, como hoje. A vinda de Cristo está por acontecer, de momento a momento, e coube a nós esse tempo, entende? Esse privilégio de até mesmo nem ver a morte, assim como coube a eles o privilégio de tomar posse da terra prometida, entrar na terra da promessa. E eles saíram do Egito sob a poderosa mão de Deus. O mar vermelho se abriu, eles passaram a pé enxuto, eles tomaram daquela água da pedra que os seguia, que era Cristo, andaram debaixo da nuvem. Tinha Moisés, o mensageiro, o líder, o profeta. Quer dizer, eles tinham tudo. Até o pão caía todos os dias para eles, de graça. Mas, com tantos privilégios, mesmo assim, a maioria deles, diz a Bíblia, não puderam entrar na terra da promessa. Era o desejo deles, mas eles tropeçaram. Não puderam entrar naquela terra. Canaã, a terra do descanso. Canaã, como diz o profeta, não representa o milênio, não. Representa para nós a terra do vencedor. Representa a terra do batismo do Espírito Santo. Você lutar sem ter um arranhão sequer, Deus lutando por você. Mas, vamos aqui, nem todos puderam entrar, mas se prostraram no deserto, e com uma razão. E esta razão da derrota chama-se pecado. Pecado quer dizer transgressão. Transgressão. A pessoa transgredir a moral, transgredir a palavra de Deus, quer dizer, desobedecer. E Paulo nos mostra, entende, aonde eles falharam. A primeira das transgressões é: não cobicemos as coisas más. Foi a cobiça. O segundo pecado: não vos façais, pois idólatras. Foi a idolatria. O terceiro: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. A prostituição, a vida imoral. E não tentemos a Cristo, foi a quarta transgressão. E por fim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E Paulo termina esta apresentação dizendo: e aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Quer dizer, não dá garantia ao pastor, ao diácono, a qualquer um. Entende? O tempo de fé, não. Você está de pé, caído não cai. Quem cai é quem está de pé. Então, se cuida para não cair. Irmãos, e por causa desses pecados, da mesma maneira como eles não entraram,
também não entrarão, não serão arrebatados hoje. Mesmo os fariseus disseram: nossos pais comeram do maná, o pão do céu, como está escrito. Deus deu-lhes de comer do pão do céu. E Jesus disse: e todos eles pereceram. Morreram, quer dizer, estão separados de Deus. Depois de ser batizado na nuvem, quer dizer, olha a proteção, cria, ali estava a nuvem. Depois de ser batizados em Moisés, quer dizer, cria na mensagem, no mensageiro. Depois de passarem pelo mar, foram batizados, passaram pelo mar, quer dizer, tiveram essa experiência. E com muitas outras experiências mais, mas isso não foi garantia de entrar em Canaã. Não foi garantia para eles. Da mesma maneira, não é garantia hoje. Eu tenho um profeta, eu tenho a mensagem. Não é garantia hoje também. Eu creio na coluna de fogo, ela nos acompanha. Eu fui batizado em nome de Senhor Jesus Cristo. Eu tenho feito isso, eu conheço isso, aquilo. Nada disto é garantia. Mas a garantia é justamente se tornar um com esta palavra. Entende? Isto é o que é garantia. Cristo em vós, a esperança de glória. Porque se Cristo não está ali, já não tem vida eterna. Vida eterna é a pessoa de Cristo. É ter a pessoa de Cristo. Não é ter uma religião, não é ter uma ideologia, não é ter um credo, não é ter boas obras. Não, não. É você ter Cristo em sua vida. E quem tem Cristo tem a palavra, porque Cristo é a palavra. E foi isto que impediu a eles de entrar, ou de entrarem na terra da promessa. Se foi isto que impediu o pecado, então a única coisa que pode impedir você, ou eu, quem quer que seja, quem está de pé, né? É isto. É o pecado. Por isso, deva ser eliminado. Essa batalha você sempre terá que lutar contra as paixões da carne. Você terá que lutar contra o pecado, como diz a Bíblia, que tão de perto nos rodeia. Você tem que fazer a sua parte. Jesus ressuscitou a Lázaro, mas tirai a pedra. Essa é a parte que eles podiam fazer. E nós temos que também tirar a pedra. Tirar os obstáculos. Não é isso? Então, irmãos, eu quero falar sobre esses 5 pecados que a Bíblia nomeia, mas não é só eles. Vamos começar com este aqui, com o primeiro. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Vamos falar da cobiça. O que é a cobiça? Inclusive está nos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Não cobiçar a mulher alheia, não cobiçar o jumento, não cobiçar, hoje poderíamos dizer, não ficar cobiçando o carro, a casa, o emprego. Entende? Olha, a coisa já começa com uma boa advertência, né?
Cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego, às custas de Deus ou de outrem. Mesmo buscando a Deus, às vezes para atender uma cobiça pessoal. Então, é aquela busca constante para satisfazer o seu eu. Eu quero, não é? Eu preciso. E a coisa mais difícil que existe, uma delas que João aponta, como a concupiscência dos olhos. A palavra concupiscência quer dizer desejo excessivo. A concupiscência da carne e o orgulho. Que o orgulho não é outra coisa a não ser a exaltação do seu eu. Você quer estar em primeiro lugar, você quer ser o popular, quer ser o diferente, quer ser o sabe-tudo, quer ser o que tem tudo. Então, é essa satisfação do seu eu. Quer ser a mais bonita, a mais bem vestida, o mais inteligente, o que mais conhece as Escrituras. Você deseja liderança, deseja o destaque. Então, tudo isso não é nada mais do que a busca da satisfação do seu ego. E isto é uma coisa tão terrível, tão forte. Vocês pensam que o diabo, quando atacou Jesus ali no deserto, tentou Jesus, ele não foi bater lá numa cordinha fraca. Não, ele foi justamente no principal, que é o leão do coração das pessoas, de todo ser humano. É o seu ego. Jesus passou fome, Jesus sentiu fome e sede depois de 40 dias. Calcula você aquela fome, aquela sede, entende? Aquilo era alucinante, aquilo era terrível. E aí o diabo, ele aproveita sempre essa hora, né? Ele sempre deixa coisa para essa agora é a hora do ponto de chegar. E deu uma ideia para Jesus. Se tu és, olha bem, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Por certo, algumas pedras redondas, bonitas, parece o pão que as irmãs fazem, né? Aqui no sul. Transforme essas pedras em pães. E eu pergunto, Jesus podia transformar ou não? Ele podia transformar em queijo, chimia, fazer de tudo. Ele mostrar, está vendo quem eu sou? E você veja que por aí começou as tentações. E até na cruz, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Quer dizer, você é o Filho de Deus? Prove. Você veio para uma missão, pule lá embaixo. Quer dizer, faça um atalho. Jesus nunca fez espetáculo para o diabo. Mas ele reprimiu por a sua, vamos dizer, condição de Deus. Por isso nos diz em Filipenses 2, que sendo na imagem de Deus, na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se, quer dizer, se humilhou, se rendeu para aquilo que estava dentro dele.
Por isso diz a Bíblia que Deus lhe deu um nome que é sobre todos os demais nomes. Quer dizer, ele tirou fora o seu ego, a sua exaltação própria. E uma coisa, e ele nos disse, olha a condição para servir bem a Deus. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Não é assim? Olha que isso aí é, como dizia o pastor Alcino, é uma luta. É uma luta. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Porque só ao negar, já você está abraçando com a cruz. Esses dias alguém me mandou umas imagens no WhatsApp. Às vezes eu olho, às vezes não olho. Alguém pode pensar, ele olhou, está ali, azulzinho, né? Às vezes eu não paro para ver, ouvir. Mas ali tinha um grupo de crentes, vamos dizer, carregando uma cruz. Você talvez já tenha visto, né? E um deles disse assim, bah, está muito pesado, não vai, eu vou cortar um pedacinho dela, não vai fazer falta. Pegou o serrotezinho, cortou a ponta. Andou um pouco, agora está boa, dali um pouco, pesa de novo. Mas esse aqui, vou cortar aqui dos braços, cortar. Agora ficou fácil. Levou uma cruz pitoca, né? E lá tinha um abismo para passar. E como diz um velho hino, que a irmã Tânia e o irmão Toninho cantava, nessa hora a cruz não deu do lado de lá. Você quer cortar a cruz, esse marido incomoda, charupeia demais, essa mulher, esses pais, entende? Isso, aquilo, é contra... Você pode ver como que o ego está bem... comigo é assim, tem que ser dessa forma, tem que ser desse jeito, ou então é isso. Irmão, isso é coroamento do ego. Entende? Viva e deixa os outros viverem em paz. Entende? Mas simplesmente, assim. Então, o que é o ego? A cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego, às custas de outrem, né? Então, é você querer impor acima de tudo, mesmo acima da razão. Não houve conselho, não houve orientação. Acha que essa é a forma. Agora me diga se você não tem que lutar contra esse bicho. Essa cobiça. E olha que estamos falando, cobiça somente do seu eu. Querer ser, como diz a última, tem um ditado em Goiás, diz, a última bolacha do pacote. Querer ser a cereja do bolo. Não é isso? Querer que todo mundo trate assim, ó. Não pode nada dar contrário. E isso começa, às vezes, justamente na criação, na infância. Você dê tudo que o filhinho pedir, tudo que a filhinha pedir, ele vai crescer pensando que todo mundo tem que fazer por ele. Vai ser um baita preguiçoso e acha que todo mundo tem que correr por ele, tem que correr por ela, tem que satisfazer os seus egos. Entende? É essa forma de criar. E hoje a verdade é que vem adubando esse ego desde pequenos. Nunca ouviram não. Quando, na verdade, deva ser criados sabendo
que nem tudo é possível, nem tudo você vai ter, nem tudo a mamãe e o papai vai comprar. Porque se compra tudo para essa menina, coitado do marido depois, se é que casar. Entende? Vai ter que entrar em dívida para atender às vaidades dela. Cada reunião, cada culto tem que ter um vestido novo, um sapato novo, um perfume diferente. E aí por diante. Então cresça, dê tudo que eles querem. Agora não há razão se você pode e não dá. Não, eu não posso agora, eu desejaria fazer isso, mas você também não deve fazer as coisas por uma simples maldade, porque aí também a coisa já vem contra você. Agora, se há uma coisa que é contra o ego, é o amor. Você sabia disso? Porque o amor abre a mão, o amor cede, entende? O amor abre a mão e o ego puxa, a cobiça, eu quero, é meu. A tônica da cobiça é o egoísmo. Entende? Então veja que eles estão em posição oposta em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E os israelitas cobiçaram aquilo que eles deixaram para trás. Os alhos, a carne. Só temos esta coisa vil em nossa frente. Mulher, o que tem hoje aí no desejum? Maná. Você quer ele assado ou cozido? Mas já estou comendo esse maná há 5 meses. E no almoço, mulher? Tem aquela polenta com queijo e aquele salamão italiano? Maná, meu velho, tem maná. E na janta, e o café da tarde? Maná, maná, maná. Só temos essas coisas, viu? Lá no Egito, nós tínhamos carne, lá nós tínhamos os alhos, nós tínhamos os temperos, os porôs, sei lá o que é isso, os porunguinhos, né? Lá nós tínhamos isso. Quantos servem a Deus fazendo igual a mulher de Ló, como falamos estes dias? Olhando para trás. Olhando para as vitrinas de Sodoma e Gomorra. Suspirando. Ai, aqueles lá que se assentaria fica tão bom. Aquele cabelo, olha isso aqui. Aquela coisa tingida, aquela coisa apertada, insinuante. Sabe o que é isso? É um espírito de adultério. Pessoa que quer ser. Agora, não é porque você é uma crente, também vai ser uma relaxada. Um crente vai ter que ser relaxado. Nem faz barba, nem toma banho. Entende? É lá uma vez por semana e lá um banho de gato. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Crente não tem que andar perfumado. Mas, e tem que andar perfumado. Você tem que agradar a tua mulher, você tem que agradar o teu marido. E quem é que não gosta de perfume? Se não gosta de perfume, vai lá no curral, pega das vacas e passa. Não é isso? Mas não é por sermos cristãos que vamos andar relaxado. Desculpa falar assim, mas olha aquela saia ali, a barra dela descosturada, despencada de um lado, a roupa de qualquer jeito. Não, você pode cuidar bem.
Pode cuidar, fazer o teu regimezinho, entende? Só não confunda com jejum. Você pode andar bem, vestir-se bem, só não deva copiar o mundo. Só não deva copiar o mundo. Ande como uma dama. Ande como um cavalheiro, não é porque vou na igreja, vou de chinelo, entende? Camisa aberta, vou com qualquer coisa. Não. Não. A casa de Deus você tem que vir com o melhor que você possa. Entende? Você vai lá diante do juiz, você vai lá na rua atender seus negócios de qualquer jeito. Por que as coisas de Deus têm que levar relaxadamente? E a Escritura nos adverte, ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, quer dizer, de qualquer jeito. Então nós vemos que esse pecado, a cobiça, está dentro do lar. A pessoa simplesmente na convivência íntima procura só o seu prazer e não do parceiro, da parceira. E se há uma coisa que as mulheres fazem, muitas, usa do seu corpo para fazer greve. Vocês entendem o que eu quero falar. Então existe a cobiça material, cobiça intelectual, entende? Cobiça nos negócios. Entende? Você usa o teu crédito de uma maneira irresponsável, prejudica a família. Às vezes quer aquela só roupa de etiqueta. A gente tem que viver na altura da gente. Todo crente tem que ter seu nome limpo, mantenha seu nome limpo, correto. E não empreste, porque se alguém perdeu o seu nome, você empresta, se ele não teve cuidado com o seu nome, vai ter com o teu. Entende? Então hoje nós vemos o mundo virado em cobiça. Todos querendo ser como a América do Norte, ser rico. Pode ver, tudo é na base do superávit, é venda, é esse comércio, é isso, quer dar, quer riqueza. Entende? Então, é em busca de grandeza. E para buscar essa grandeza, um pisa em riba do outro, as nações grandes pisam nas pequenas, o rico pisa nos pobres, nos outros, e quem mais pode, menos chora, como diz um velho ditado. Então vocês observam que este pecado, a cobiça, estamos ampliando mais. Entende? Que estamos vendo os detalhes. E você veja por onde está. E quando você ao ouvir isso, você começa a pôr em prática. O segundo pecado, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles fizeram. O que é a idolatria? A idolatria são valores que criamos em torno de qualquer coisa, menos de Deus. Por isso o profeta diz, você pode idolatrar o seu carro, sua casa, sua mulher, seus filhos. Tudo que se põe antes de Deus é uma idolatria. E Jesus diz, quem amar mais sua terra, filho, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, idolatria, você pode idolatrar o seu trabalho. Entende? Não é por isso que vamos ser preguiçosos. Idolatrar a sua casa, idolatrar o seu carro, idolatrar os seus filhos, idolatrar a esposa, idolatrar os negócios, idolatrar os estudos, vamos dizer uma coisinha, idolatrar o descanso, a ponto que não pode vir à igreja. Você pode estar em busca de popularidade,
aquela ânsia por popularidade, chamar a atenção. Existe a idolatria pornográfica. Pessoa não tem um controle sobre isto, seus olhos, os desejos, sua carne. E você controla isso pela oração, vigilância e jejum. Entende? A idolatria pela beleza. Ai, 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 irmãs. Aí vai. Alguém me mandou também um vídeo, foi o Neville. Pegaram esses artistas e estes artistas famosos, quando eram jovens, que coisinhas bonitas, né? E mostraram a foto deles, entende? Aquilo vai mudando, jogaram o computador. E agora, depois de velho, fica irreconhecível a maioria deles. Irreconhecível. Quer dizer, o tempo massacra. E alguém pegou a minha também, de 22 anos, eu estava bem bonitinho, né? E me puseram hoje, mas que malvadeza, que... olha, foi triste. Olha, mas é isso. Que adianta tanta vaidade se o tempo vai liquidar com tudo? Então a pessoa, aquela, é capaz de passar fome, mas o mundo da beleza, coisa tão explorada pelos anúncios, por tanta coisa, é o único setor que supera qualquer crise. Qualquer crise. Entende? Então vocês vejam, irmãos, a idolatria. E essa idolatria você amplia ela por todas as partes. E a verdade é que ela impede aquele desenvolvimento daquele caráter espiritual. Vocês lembram que Israel, só por Moisés ter subido a montanha e ficou lá uns 40 dias para receber os mandamentos de Deus, para ser instruído, as pessoas cá de baixo começaram a... Já faz uma semana que ele não vem. Vai ver que ele escorregou numa pedra, quebrou a perna. Você viu ele levar água, comida? Como que o homem vai ficar lá tanto tempo sem comer? Aí é onde vem eu acho que aconteceu isso. Não sabemos o que é feito desse homem Moisés. Acho que é isso, acho que é aquilo. E o que eles fizeram? Apertaram com o copastor de Moisés, que era seu irmão Arão. Olha, nós temos que tomar atitude. E o que vamos fazer? Não sabemos desse homem Moisés, que é feito dele. Lá alguém teve uma revelação, abertura da palavra, né? Vamos fazer um ídolo. Vamos fazer o deus egípcio, era o Boiapes. E vamos voltar para o Egito e dizer, agora somos todos irmãos, eles não vão nos maltratar. Não era isso que eles nos pressionavam? Então, daqui os seus colares. Deu tudo que foi parágrafo e toda coisa, jogou dentro do tacho, né? E fizeram, e Arão disse, eu joguei e apareceu isso aí. É uma idolatria. É isso que, como disse alguém, usar texto da Bíblia, da mensagem, sem contexto, é um pretexto para se criar essas coisas. Criar ismos. Texto sem contexto é um pretexto para inventar coisas. Então, irmãos, nós vemos essa idolatria.
E pode ver que parece com a cobiça. Entende? Tudo são parentes. O terceiro que nós encontramos aqui na lista é: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. Foi quando eles se achegaram aos moabitas, que era descendência de Ló, sobrinho de Abraão, filho de criação de Abraão, e eles tinham a mesma adoração, o mesmo Deus Jeová. Então somos parentes, somos irmãos. E Balaão ensinou: manda suas filhas bonitas e lá, convida os moços de Israel para vir. E o que houve? Prostituição. Prostituição. Então você nunca deva se chegar a uma coisa errada. Prostituição, na verdade, é todos os tipos, a imoralidade, é todos os tipos de pecados, entende? Sexuais. E a imoralidade, ela está dentro da Bíblia, e hoje ela é aceita no mundo em tudo que é lugar, cultura, países, entende? E há cristãos que nunca conseguem desenvolver uma cultura, vamos dizer, uma certa resistência, entende? Contra, nessas áreas, resistir à tentação. Estão com os olhos cheios de cobiças, e Jesus diz: quem olhar para uma mulher e cobiçá-la em seu coração, já adulterou com ela. Mas quem se veste justamente para isto, para chamar atenção, é aí que está a implicância. Se há uma implicância, é uma boa implicância. Aquela irmã veste, aquela mulher veste aquela roupa colada, fica com aquele bumbumzão. Desculpa eu usar essa expressão. E anda ali, põe um sapato taco alto e sai requebrando. Gente, o que ela quer? É como eu estava vendo esses dias, as mulheres pelo mundo, aí, o Brasil, aí, protestando porque elas querem, e os homens incomodam. Incomoda. Como que é essa notícia? É pouco, aí, até fazendo leis. Mas se elas se vestem para essa finalidade, se sai na rua, ninguém diz, psiu, oh, coisinha bonita. Elas voltam tristes. Então eles tinham que fazer também uma greve, buscar na lei, porque é elas que incomodam. Esses suas maneiras de vestir. Então veja vocês, se olhar, ele é culpado, mas no dia do juízo, filha, no dia do juízo rapaz, você pecou aqui. Mas ela foi culpada. Olha como ela estava vestida. Olha como ela andava, aquele andar sensual. Entende? Um homem é homem. O homem, ele olha de longe, já não tem que dizer nada. Ele já sabe o que está atrás daquele espaço, aquele rebolado, o que ela está querendo. E seja ou não, irmãos, vocês podem olhar no mundo da natureza que sempre é o macho que faz a iniciativa. É o boi, é o cachorro, é o galo, sempre é o homem. É o macho. Agora, se elas voltam para provocar,
é culpada diante dos olhos de Deus. Como diz o profeta, Deus vai te julgar pelo espírito que está dentro de você. É aquele espírito que você procura por fora alimentar. Deus vai te julgar por isso. Mesmo que nunca tiveste outro homem a não ser o seu marido, mesmo que o teu namorado nunca te beijou, nunca te abraçou, você foi sempre limpa, mas se você veste de uma maneira imunda, você é culpada diante dos olhos de Deus, e aquele dia vem para cá, você é culpada por esse pecado de adultério. Mas é só na vestimenta? Você viu como que hoje a coisa se torna mais grave? A conversação pela internet. Entende? Você se expõe, desculpa a expressão, a cantadas de homens, de mulheres. Você dá lugar a essas coisas, você está alimentando um espírito porco, imundo. Pelo que você lê, o tipo de filme que você vê, você alimenta a coisa da imoralidade. E a imoralidade está por aí. O que tem aquele trator bonito para trabalhar na roça, mas tem que ter uma peça, uma mulher linda ali, seminua, ao lado dele. Por todo lado a coisa está disseminada, não é certo? Por tudo. Então vejam vocês, é necessário dominar as paixões da carne. Há pessoas que têm uma natureza mais forte, Deus já fez cada um com um tipo de natureza. Mas não é por isso que você é inocente, você tem que lutar contra aquilo que é excesso. Tem que batalhar. Como diz o profeta, Deus fez uns para gostar de planícies, outros para gostar de montanhas. Cada um tem um gosto. Deus é um Deus de variedades. E a natureza, um é mais nervoso, mais marcador das coisas, outros é aquele Palermo, entende? Não é que é descansado. Como diz, não é que é paciente, é descansado, relaxado, desinteressado. Um tem que aligerar um pouco mais, o outro tem que andar um pouco menos. Então, um é forte sexualmente, outro nem está por aí. Então, irmãos, são coisas que você tem que manter dentro de um calibre. E hoje a internet, por onde você olha é um mundo de influência. Eu sou contra esse negócio de estar dando certos tipos de celulares para crianças, e nem iPads, tablets e outras coisas. Entende? Se você fizer isso, então acompanhe de perto. Faça um levantamento sempre ali. Ou liga o telefone daquela pessoa, associa ao teu telefone. Você tem que saber o que teu filho, tua filha está olhando, vendo. Porque está cheio de moralidades por todas as partes. Não é certo? E as tentações e tudo está aí. O que é sobre
esse negócio aí de... Como que é? Esse negócio de homossexualismo, isso aí. Isso é mais uma opção. Eles começam a influenciar as crianças. Começa a coisa pela escola. Você acha aquela menina bonita? Hein, menina? Sim, ela é bonita. Então você é lésbica. Você acha aquele garoto bonito? Então você é gay. Entende? E chega aí a pré-adolescência, a pessoa é um tempo de... fica vulnerável às influências. Daí o que acontece? E com a curiosidade? Por isso, irmãos, é bom, acompanhe de perto, acompanha. E a escola depende do seu diretor. Agora, os pais podem trocar até os diretores. Então, questione o que você acha que está errado, questione no dia da reunião dos pais. E esse negócio aí? É os pais que têm que decidir. Esse negócio de banheiro aí serve para ele, para ela, e tudo igual. Porque é uma porcaria. Veja, a lei mudou aí. Se ele achar, o João, se ele quiser ter um novo nome de Joana, ele que escolhe. E aí vai. A maioria é influência, irmãos. E é um grupinho ousado e desaforado, desrespeitoso. Se você não concorda, você é homeofóbico. Não, senhor, desde quando opinião pessoal é homofobia? É princípios. Então, veja, é influência. Por isso eu digo, quando você tem seu filhinho ali, crie ele mais no tipo de homem, sabe? Não pode cair, não pode pisar no chão, pisa no chão, cai, ande com cordão no bolso, entende? Faça bodoque, ande, seja homem. Quando vem mamãezinha, fala grosso, tu é macho, rapaz. Você é macho, fala grosso. Acho que você está falando miando igual gato. Não. Você tem que ensinar. E eles têm que estar em companhia dos pais, do pai. Mas é que hoje a influência de mães é grande. Entende? O pai ele tem que ver no pai a atitude de macho, de homem. Isso ajuda. Agora, se vê aquelas atitudes muito meigas, vamos parar com isso, né? Vamos aqui ao quarto pecado. E não tentemos a Cristo, como algum deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Olha bem, como não tentar a Cristo? O que é tentar a Cristo? Sempre eu tenho dito aqui a vocês, é você querer fazer com que Deus haja contra a sua personalidade, contra os seus próprios princípios. Vamos dar um exemplo. Você não mente e alguém quer que você minta, o advogado quer que você minta. Ele está te tentando. O que é tentar a Cristo? Você querer que Deus abençoe seus negócios porco. Negócio cheio de mentiras, de enganos, de avareza. Por isso a Bíblia diz que não tentemos a Cristo. É querer fazer Deus agir fora da sua natureza. Você quer que Deus te abençoe? Então diga, Senhor, me ajude a agir corretamente. Porque Deus vai abençoar esses seus negócios.
Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai te abençoar em tudo, mas ofereça condições para que Deus possa fazer isto. Dê a Deus condições. Porque tentar a Cristo é o mesmo que eles fizeram, desça da cruz. E hoje muitos dizem, eu não suporto esse evangelho. O caminho é estreito, quer que seja largo? Não está gostando, quer alargá-lo? Não, tem um caminho largo ali, do outro lado. Não gosto deste cabelão. Não gosto disto, não gosto. Essa igreja, ela é muito estrita, severa. Quer dizer, eu quero um evangelho social, superficial. E a Escritura nos diz que nos últimos dias teria pregadores, pastores, porque o povo teria comichão nos ouvidos, coceira, e amontoaria pregadores conforme suas próprias concupiscências. Você é uma filhinha de Deus, irmã, filhinha de Deus, trocando de marido, vivendo uma vida imoral, vestindo e se pintando como uma filhinha não, de Deus não, filha de Jezabel. É filha de Jezabel, não filha de Deus, não filha de Abraão. Então, é um evangelhozinho de chuquinha, água açucarada. Entende? Se dá por bebezinho. Não, irmãos. É você querer que o evangelho, pastor, eu tenho que trabalhar em tal lugar, mas eu tenho que usar slack, calça esporte, irmãos. Irmãs. Não acho emprego, eu preciso. O senhor permite? Irmãos, desde quando o pastor vai permitir ou não permitir, a tua Bíblia é a mesma que ele tem. E se vamos pautar pela Bíblia, é isso que está na Bíblia. Não vestirá a veste de homem, e nem o homem veste de mulher. Não é isso que diz a Bíblia? Não há uma outra Bíblia. O escritório não tem outra Bíblia. Então, há muitos que pregam o evangelho como um evangelho desça da cruz. Porque a cruz representa sofrimento, agonia, renúncia. E aí tem um evangelho que é um evangelho livre. Não é o evangelho de Paulo. Desde já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não, há um evangelho livre, um evangelho fora da cruz. Você pode fazer o que quiser, andar como quiser, e está tudo bem. Está tudo bem. Para os olhos da religião e da sociedade, não aos olhos de Deus. Entende? Por que querer gozar os benefícios da salvação e viver segundo o pecado? Viver uma vida de promiscuidade. Então, irmãos, foi o pecado que Israel cometeu. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Isso também me faz recordar aquelas serpentes ardentes. A pessoa morria naquele calorão, aquela febre, morria com sede e com fome. Porque murmuravam. Entende? Só temos esta coisa vil na nossa frente, que era o maná. Eles desejavam as coisas do Egito.
E Deus deixou eles morrer justamente com fome e com sede. Não se satisfizeram com o evangelho que Deus lhes deu, como há pessoas que não se satisfazem com a simplicidade da mensagem, com a simplicidade do evangelho. Querem uma coisa brilhante, intelectual, de faculdade, que a pessoa tem que ser um crânio. Então o profeta já estava fora disso, porque ele nem o primário tinha. A mente humana, ela é faminta. E você nunca irá satisfazer a mente humana. Por isso você tem que controlar. Porque a mente humana, por isso o profeta diz que há dois tipos de cristianismo, duas fases, melhor falando. Aquela fase intelectual, a pessoa vem para a mensagem e quer conhecimento. Entende? E aí é onde vão levando a mensagem para um terreno de disputa teológica, a Bíblia. Só em pontos de fé. O que importa, irmão, é a vida vivida. É ter o sinal. Porque sem o sinal não estará lá ninguém. Então a pessoa morre, entende? Em busca, com fome e com sede. Aquelas serpentes vinham e picavam. E a pessoa morria, querendo mais. Hoje aparece um ensino diferente, aí uma doutrina diferente, já corre para ela. Essas pessoas, todas elas, amanhã são candidatos, quando aparecer um outro ismo diferente. Esse aqui já está velho, caducando, já vai para aquele, já vai para aquela. E eu digo uma coisa, ministério é crédito. Que confiança o povo vai ter se o seu líder vive mudando, pulando, indo atrás de tudo que é lixo, tudo que é interpretação? Basta vir um estrangeiro lá, alguém diz uma palavra, nem importa se aquilo está na Bíblia ou está fora da Bíblia, a pessoa já toma aquilo como fosse tudo. Um pastor tem que ter responsabilidade para com a sua igreja. E a responsabilidade é de colocar a mensagem tal como ela é. Como o profeta apresentou ela. Não apresentar em pontinhos, que termina levando para fora do verdadeiro espírito da mensagem. Então, amados, qual foi a última pecado? E não murmureis, olha o quinto, e não murmureis, como algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Parece que... Parece que eu não consigo controlar isso aqui. Tá. Murmuração. Lembra como Israel murmurava nas suas tendas? Também não tinha nada o que fazer. Tinha tudo prontinho, a janta estava ali, a comida. Entende? Era tomar chimarrão e, vamos dizer, fosse hoje, né? E falar da vida alheia. E falar do ministério. E questionar isso, e questionar aquilo. Uma mente fértil para ver as coisas. Murmuração é aquela voz de discordância. É aquela voz baixa. Lá entre ele e ela, no quarto. Lá na tenda com aqueles mais próximos.
E como existe murmuração? Moisés está errado, o pastor está errado, eu acho que não devia ser assim, não deve ser assim, isso é assim. Para que construir uma coisa tão grande? Ou isso, fazer assim, bebê. A murmuração sempre. Eu não concordo, a pregação é aquilo, isso eu não vejo dessa forma. De que forma você vê? Você está aqui é para alinhar com a forma correta. Mostre aonde temos ido fora da mensagem em algum ponto. Prova-me. Então veja, a murmuração é aquela língua solta. Entende? Que Tiago fala. Aquela crítica destrutiva. Entende? E a pessoa que te ouve, às vezes não tem estrutura para ver o que você quer falar, termina, como diz, se um anda, o outro voa. É aquelas observações sarcásticas. Entende? Veja vocês que isso era o que fez com que Israel fosse desagradando a Deus. Deus nos tirou do Egito, Deus fez isso e aquilo, mas agora aqui no deserto nos falta água. Só tem essa água amarga aí, lá em Mara, né? A Bíblia diz que a fé, o Evangelho não misturou com a fé deles. Eles não podiam crer que o Deus que proveu a libertação ia prover o sustento deles naquela hora. Então vejamos que as murmurações foi a razão, foi a coisa que mais entristecia a Deus. E a murmuração começa só entre amigos, pessoas mais chegadas. Então começa a queixar, murmurar, falar contra. Entende? A murmuração contra a mensagem. O profeta falou isso, mas assim, irmãos, termina sendo uma murmuração. Você crê ou não crê? Essa é a verdade. Entende? Agora, o que é que se deve fazer contra esses 5 pecados? Deixa eu falar mais isso e vamos fechar. A verdade é que nós devemos orar a respeito destas coisas, entende? Com humildade buscar a Deus, buscar em Deus a vitória sobre estas coisas, porque ninguém está livre delas. Nós devemos andar com temor, com prudência, associar a prudência da serpente, a sagacidade, a prudência da serpente, com a simplicidade da pomba. E quando nós estamos errados em alguma coisa, alguma dessas coisas, se você está errado, então reconheça e confesse a Deus os seus erros e peça que Ele te encaminhe de uma maneira correta. Então, nós devemos lembrar que estamos fazendo história. Para os amigos estão olhando, os parentes, as pessoas veem, olha para nós e procura ver aquilo que nós pregamos, se estamos vivendo. Agora, nós temos um alvo. E o nosso alvo é o quê? O arrebatamento. O nosso alvo não é criar uma grande igreja, grande denominação, é ter a igreja mais bonita da cidade, eu sei isso, eu sei aquilo. Não, não. O nosso alvo é arrebatamento. Como eu disse esses dias, não sei aonde, veja se aconteceu o arrebatamento
e a gente ficar fora? Que gosto vai ter aquele churrasco? Que prazer vai ter aquela cama, aquele travesseiro, aquele ambiente condicionado? Que prazer vai ter visita, conversar com os amigos, trabalho? Que prazer você vai ter com aquele seu carro? Você já pensou ficar fora do arrebatamento? O que é que vai suprir este momento? Nada. Saber que choros, gritos e lamentos e promessas já passou. Não vale nada. Oh, eu devia ter cuidado mais da minha vida espiritual. Devia, realmente, e não cuidou. Irmãos, nós estamos vivendo, a qualquer momento vamos embora. Qualquer momento as coisas que faltam por acontecer aí, naturalmente, vai acontecer. Vocês não estão vendo aí Rússia e América aí rosnando igual cachorro um para o outro? A sétima visão pode se cumprir qualquer hora também. Então nós estamos vivendo a hora da vinda de Cristo. Então tem a sua malinha pronta, sua vida pronta, tudo em ordem, porque qualquer hora dessa, vamos embora. E não vai dar tempo de dizer, oi, espera um pouquinho, eu tenho que ali acertar isso com fulano, com Beltrano. Me espere aí uns 5 minutos, para mim pelo menos telefonar e pedir desculpa. Não, não, não. Vamos caminhar limpamente diante de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça, nos anime. Fiquemos de pé.